Bom dia a todos. Vamos continuar nossos estudos e meditações. Hoje já é dia 3 de dezembro de 2020. Compreendendo o processo dos apelos, a verdade existe. Ela se manifesta em todos os planos. Quando uma pessoa está em condições de captá-la, dos planos e esferas nos quais os seres divinos atuam, em determinada época para distribuí-la amplamente sobre a Terra e seus habitantes. A eficiência dos apelos depende da proporção de sentimento e convicção que através deles são liberados, como também depende da nitidez das imagens que se imprimem na mente. Isso significa, realmente, e representa o modelo através do qual se dissolve a energia física. Saint-Germain, o sétimo raio. Invocação da luz. Deus Todo-Poderoso, presente em nossos corações, e Todo-Poderoso Elohim da paz. Eu peço que cada vez mais a chama violeta, consumidora, desintegradora, seja derramada sobre mim e sobre todos aqueles que estão sob esta radiação. Nossa família, nossa ancestralidade, as pessoas cujos nomes estão no livro de preces, para nos proteger contra a ação desastrosa de criações humanas destrutivas, para controlar os poderes da natureza e as forças dos elementos, neste instante mesmo e por toda a eternidade. Fechemos os olhos e vamos com a coluna ereta, da forma melhor que você puder. Vamos nos concentrar na chama violeta nos envolvendo em todos os sentidos.
Vamos inspirar profundo, expirar, expirar profundo, expirar. Alongar bem o corpo. Inspira, expira. Flexiona as mãos e sente que a luz passa em todos os seus corpos, formando escudos protetores. Inspira, expira. Alonga, depois massageia todo o corpo. Trabalha bem as articulações. Sente que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Medite sempre. Namastê. Bom dia a todos. Vamos continuar nossos estudos e meditações. Hoje já é dia 3 de dezembro de 2020. Compreendendo o processo dos apelos, a verdade existe. Ela se manifesta em todos os planos. Quando uma pessoa está em condições de captá-la, dos planos e esferas nos quais os seres divinos atuam, em determinada época para distribuí-la amplamente sobre a Terra e seus habitantes. A eficiência dos apelos depende da proporção de sentimento e convicção que através deles são liberados, como também depende da nitidez das imagens que se imprimem na mente. Isso significa realmente e representa o modelo através do qual se dissolve a energia física. Saint-Germain, o sétimo raio. Invocação da luz. Deus Todo-Poderoso, presente em nossos corações, e Todo-Poderoso Elohim da paz, eu peço que cada vez mais a chama violeta, consumidora, desintegradora, seja derramada sobre mim e sobre todos aqueles que estão sob esta radiação. Nossa família, nossa ancestralidade, as pessoas cujos nomes estão no livro de preces, para nos proteger contra a ação desastrosa de criações humanas destrutivas, para controlar os poderes da natureza e as forças dos elementos, neste instante mesmo e por toda a eternidade. Fechemos os olhos e vamos com a coluna ereta, da forma melhor que você puder. Vamos nos concentrar na chama violeta nos envolvendo em todos os sentidos.
Vamos inspirar profundo, expirar, expirar profundo, expirar. Alongar bem o corpo. Inspira, expira. Flexiona as mãos e sente que a luz passa em todos os seus corpos, formando escudos protetores. Inspira, expira, alonga, depois massageia todo o corpo. Trabalha bem as articulações. Sente que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Medite sempre. Namastê. Bom dia a todos. Vamos continuar nossos estudos e meditações. Hoje já é dia 3 de dezembro de 2020. Compreendendo o processo dos apelos, a verdade existe. Ela se manifesta em todos os planos. Quando uma pessoa está em condições de captá-la, dos planos e esferas nos quais os seres divinos atuam, em determinada época para distribuí-la amplamente sobre a Terra e seus habitantes. A eficiência dos apelos
depende da proporção de sentimento e convicção que através deles são liberados, como também depende da nitidez das imagens que se imprimem na mente. Isso significa realmente e representa o modelo através do qual se dissolve a energia física. Saint-Germain, o sétimo raio. Invocação da luz. Deus Todo-Poderoso, presente em nossos corações, e Todo-Poderoso Elohim da paz, eu peço que cada vez mais a chama violeta, consumidora, desintegradora, seja derramada sobre mim e sobre todos aqueles que estão sob esta radiação. Nossa família, nossa ancestralidade, as pessoas cujos nomes estão no livro de preces, para nos proteger contra a ação desastrosa de criações humanas destrutivas, para controlar os poderes da natureza e as forças dos elementos, neste instante mesmo e por toda a eternidade. Fechemos os olhos e vamos com a coluna ereta, da forma melhor que você puder. Vamos nos concentrar na chama violeta nos envolvendo em todos os sentidos.